Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar rapidinho, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho sobre a entrada do nó do norte no signo de Gêmeos e também do nó do sul no signo de Sagitário. É claro que esse eixo vai ganhar muita ênfase porque a gente vai ter os eclipses aí acontecendo nesse eixo Sagitário-Gêmeos nos próximos anos, então pode ter certeza que esse assunto vai ficar em destaque. Mas ali no dia 5 de maio, na terça-feira, às 2h48 horário de Brasília, os nodos vão mudar o seu eixo. E quando tem essa mudança de eixo, acontece também uma certa mudança nos propósitos do mundo, e os próprios acontecimentos externos acabam influenciando a nossa própria vida. Porque o que está acontecendo num sentido macro acaba atingindo o micro, que é o nosso próprio universo, que é a nossa própria realidade. E o que são esses nodos? O nó do norte ali em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário. Lembrando que, obviamente, acho que muitos de vocês já sabem, tem uma lista completa aqui, uma playlist completa, explicando tudo sobre os nodos lunares. Tem inclusive o vídeo falando desse eixo de Sagitário Gêmeos, nó do norte em Gêmeos. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar no final do vídeo também. Vou deixar a playlist ali que tem vários vídeos explicando o que são os nodos lunares, como eles funcionam, por que eles estão ali, qual o propósito deles, tanto do sul quanto do norte. E muitas pessoas acabaram conhecendo um pouco a importância do trabalho dos nodos lunares pela passagem deles em Capricórnio e Câncer. É claro que essa passagem dos nodos por Capricórnio e Câncer teve um peso maior por causa da conjunção, da grande conjunção que aconteceu nesse signo. Ou seja, Saturno e Plutão trouxeram um peso muito grande, uma mudança muito grande, principalmente para Capricórnio, para o arquétipo de Capricórnio, aonde estava o nó do sul. Ou seja, o nó do sul tem um simbolismo de soltura, de deixar ir, de desapegar, de rompimentos, de quedas, de estruturas, ou seja, de fins. O eixo nodal sul é aquele lugar onde a gente já está mais saturado daquilo. Aquilo ali não vai levar a gente a lugar nenhum, porque tudo que a gente tinha para experimentar naquele arquétipo, que é Capricórnio, que tem a ver com todas as estruturas, todos os pilares que a gente tem aí na vida hoje que estão ruindo, esse ruir tem muito a ver com o nó do sul que passou por ali, junto com Plutão, com Saturno e a conjunção também de Júpiter e obviamente todos os outros planetas mais rápidos pessoais ali que também tocaram tantos nodos, fizeram conjunção com o nó do sul e obviamente também acionaram aí o Plutão e Saturnão, Ou seja, a gente teve uma ênfase maior em como um nó do sul funciona quando alguma coisa precisa chegar a um fim, ou quando a gente precisa sair de um lugar para ir para um lugar novo, que é Câncer. Então a gente trabalhou com o nó do norte no signo de Câncer, o afeto, o amor, o retorno às origens, o retorno à família, o estar mais conectado ao seu lar, à sua casa, ao dar importância ao seu lar, à sua casa, às suas origens, às suas emoções. Esse nó do norte em Câncer convidou a gente a expressar novas emoções, a lidar com emoções de forma mais madura, mais consciente, menos infantilizada, porque a gente saiu de um nó do norte em Leão, que trabalhou muito a criança mimada, o individualismo, que foi quando a gente teve os nodos passando ali por Aquário e Leão, entrou em Capricórnio e Câncer. Eu até fiz o vídeo para vocês quando eu falei dessa transição, de sair de Aquário e Leão e chegar em Capricórnio e Câncer. Se vocês assistirem ao vídeo que eu falei sobre essa transição, eu falei para vocês ali que a coisa o bicho ia pegar com os nodos lunares no eixo Câncer Capricórnio. E não deu outra, Não deu outra. A gente realmente está em um momento em que as nossas emoções estão borbulhando dentro da gente, porque o nó do norte representa um pouco a energia solar. Tem uma conexão, tem uma associação com o Sol. O nó do norte aponta para aquilo que a gente precisa experimentar e colher de novo, passar por novas experiências em relação àquele arquétipo. Bom, a gente passou
por esse processo todo. Claro que esse eixo Câncer-Capricórnio foi muito enfatizado pela grande conjunção que aconteceu ali, e obviamente os nodos passando para Sagitário e Gêmeos fica um pouco mais leve, o trânsito desse nodo vai ser um pouco mais tranquilo. Mas o que a gente pode esperar desse novo eixo que a gente vai experimentar aí pelos próximos 1 ano e meio? Bom, o nodo sul em Sagitário vai convidar a gente a olhar para as nossas crenças, ou seja, esse período em que o nodo sul passar por Sagitário, podem ter certeza que muitas crenças, muitos ideais, muitas filosofias, muitas leis podem cair por terra. Por que eu falo cair por terra? Porque Júpiter ainda está em Capricórnio, até o final do ano está ali em Capricórnio. E depois entra em Aquário, que também é queda e quebra de paradigmas. Ou seja, a gente pode passar por uma renovação de velhas estruturas de crenças. Pode ser que muitas pessoas percebam que suas religiões precisam ser mais ativas coletivamente, indo ali para Gêmeos. O que é Gêmeos? Gêmeos é onde está o nó do norte. Gêmeos são as pessoas reais, do mundo real. Pessoas que realmente precisam de ajuda, de contato, de apoio, de oportunidades. A energia de Sagitário, onde está o eixo nodal sul, distancia demais as pessoas. A energia de Sagitário coloca aquele guru, aquele mestre, aquele líder espiritual a 1 milhão de quilômetros de distância, a um céu de distância. É como se eles fossem um grande orador, pessoas que detêm um conhecimento quase que divino e que se tornam intocáveis e que têm ali direito a estar num palanque ou num pedestal ou num trono ou acima de tudo e de todos, recebendo, às vezes não só devotos, mas muitas vezes dinheiro, dízimos. Ou seja, ao invés do dinheiro ir para o povo, para Gêmeos, para as pessoas comuns, o dinheiro vai para esses seres, né, que estão ali em cima, intocáveis e só se enriquecem e tal. Esse tipo de sistema provavelmente vai passar por algum tipo de ruptura também, ainda mais porque o nodo sul vai entrar em Sagitário com Júpiter em Capricórnio. Esse nodo sul em Sagitário também fala sobre mudanças nas leis. Tá? Então, as leis podem passar por mudanças, de repente algo que a gente entendia de uma forma passa a ser de outra. Pode ser que algumas leis, inclusive leis da física, alguns estudos que têm ali como base uma lei, uma crença, pode ser que essas leis, essas crenças mudem o significado que elas tinham, ou que talvez seja o fim dessas leis para a criação de novas leis, de novos conhecimentos, de novas experiências. Lembrando que o eixo nodal norte em Gêmeos fala muito a respeito de novas experiências. O signo de Gêmeos é um signo da experiência, porque ele é mutável. O signo de Gêmeos é multitarefado, ele é hiperconectado com o meio, com as pessoas, com o cotidiano, com a cidade, com o aglomerado de gente. É o signo que está relacionado à troca, ao intercâmbio, à negociação, obviamente, à comunicação. E não só a comunicação, como a curiosidade, experimentar A, B, C, D, E, F, assim. O signo de Gêmeos tem interesse pelo alfabeto todo. Ele quer saber o que significa cada letra do alfabeto. Ele quer viver aquela experiência. Ele quer entrar ali e ver o que é aquilo. Ele não quer experimentar a fundo só A, C, J. Ele quer experimentar o abecedário todo. E encontra meios de agilizar as coisas para poder ter tempo para experimentar as coisas. Então ele não tem dificuldade de mudar. De uma hora estar conectado com uma coisa e de repente mudar e se conectar com outra coisa. Para ele está ok. Então algumas leis que a gente tem, algumas crenças que a gente colocou na nossa vida, pode ser que simplesmente mude, porque a gente vai se abrir, a gente vai se dar oportunidade a passar por experiências diferentes daquela que a gente está ali acostumado a fazer, ainda mais com Urano em Touro, né? Então a gente está com muita energia de mudança, de reforma, ganhando força,
né? Então tem uma grande reforma, tem uma grande mudança acontecendo na humanidade. Então o eixo nodal sul em Sagitário vai convidar a gente a ir para o eixo nodal norte em Gêmeos, ou seja, acabar com esse distanciamento das pessoas, acabar com essa glorificação de grandes mestres, de grandes líderes religiosos ou líderes de qualquer coisa, de qualquer crença que você tem aí, que você coloque alguém em um patamar lá em cima, que você glorifica alguém, isso tende a acabar, né? Pelo menos a aproximar as pessoas. O eixo nodal norte vai convidar a gente a se aproximar das pessoas, a parar de achar que, por exemplo, um ator ou uma atriz é um deus que não sei o quê, a pessoa pode fazer tudo de errado, tudo de certo, tá tudo certo, eu vou sempre estar do lado dela, vou sempre apoiar aquela pessoa. Não. A energia de Gêmeos, o nó do norte em Gêmeos vai convidar a gente a ter mais sensatez, mais raciocínio lógico, sabe? Uma consciência mais realista, mais pau a pau aqui, sabe? E sair um pouco desse universo fanático que a gente vem tendo aí há tanto tempo, né? Inclusive, o fanatismo pode passar por uma queda muito grande ou por uma pressão muito grande com os nodos aí nesse eixo Sagitário e Gêmeos. Muitas pessoas não vão ter paciência para burrice, para ignorância, para cabresteiros, para fanáticos doentes, e isso em qualquer área da vida. Pode ser tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito de esportes, quanto político, quanto artístico, ou seja, fanatismo está perdendo a sua vez, com o nó do sul entrando em Sagitário e o norte em Gêmeos. E obviamente o objetivo do nó do norte é aproximar as pessoas dos seus ídolos, ou entender que estes ídolos, que estes seres especialíssimos, eles são tão normais quanto a gente, tão imperfeitos quanto a gente, tão pecadores quanto a gente, tão humanos quanto a gente, né? Então é isso, a gente vai aprender isso provavelmente nos próximos anos, tá? Um outro ponto sobre esse nó do norte em Gêmeos é que ele pode trazer um foco muito grande no intercâmbio entre pessoas, locomoção e atividades e trocas entre as pessoas. Gente, o comércio ele já está apresentando mudanças, a gente já está tendo uma ideia do que vai ser esse nó do norte no signo de Gêmeos. Depois dessa queda grande das estruturas, o comércio vai ter que se reinventar. O signo de Gêmeos é totalmente ligado a comércio. Muita gente não sabe, mas o signo de Gêmeos é um signo altamente gestor, muito parecido com Touro. Só que o signo de Gêmeos, ele agiliza o trabalho de Touro, ele comercializa aquilo que Touro planta ali, né, que coloca ali na sua fazenda e vai aquele touro cultivando a sua plantação ali, e ele colhe ali e entrega para Gêmeos, e Gêmeos é quem vai comercializar isso, é quem vai vender isso, é quem vai conversar com o vizinho de porta em porta, falar, olha, eu tenho isso aqui, você quer comprar? Ou seja, as atividades comerciais estão sendo convidadas pelo nó do norte, que sempre pede para que a gente experimente coisas novas, para que a gente conheça coisas novas. Então, o modelo de comércio que a gente tem provavelmente venha a mudar. Ou seja, com Urano em Touro, pode ser que a tecnologia, que o e-commerce ou até mesmo o comércio local ganhe um foco muito maior. E fazendo um gancho para as viagens, o nó do sul em Sagitário fala muito sobre as viagens de longa distância. Ou seja, antes você ia lá para a Bélgica para comprar o melhor chocolate do mundo. Esse tipo de hábito provavelmente venha a mudar, principalmente numa situação de pandemia que a gente está passando, a gente já está sentindo isso. E o nó do norte em Câncer fala assim, olha, ao invés de você ir lá para a Bélgica comprar o melhor chocolate do mundo, cara, compra ali chocolate da pessoa que produz ali na sua vizinhança, na sua comunidade, colabora com essa pessoa que está aí mais próximo de você. Para que você vai enriquecer uma Copenhagen quando você tem ali uma pessoa que está mais necessitada? Por que a gente não pode consumir, comprar, comercializar
dentro das nossas comunidades, dar valor àquilo que as pessoas que estão mais próximas da gente estão cultivando, estão fazendo. Por que a gente precisa alimentar as grandes empresas que já estão até o topo de podres de ricas, que lucram e só escravizam as pessoas? Por que ao invés de você ir lá para Nova York fazer compra de bolsas, né? Você não compra uma bolsa de alguém que está confeccionando uma bolsa aí perto de você? Ou seja, é o fim do distanciamento das pessoas. Esse nó do norte em Gêmeos está convidando a gente a se aproximar das pessoas, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Irmãos tanto de sangue quanto irmãos de alma, irmãos de luta, de batalha. Pessoas que estão ali com a gente. É hora da gente trocar, se comunicar, conversar bastante. Mas, lembrando, mais uma vez, o nó do norte, ele convida a gente a experimentar o novo. Então, provavelmente vão ter que surgir aí novas formas de comercializar, novas formas de trocar, novas formas de se comunicar. Pode ser que a gente venha a trabalhar, como a gente já está vendo aí, as pessoas estão se comunicando através do aparelho de telefone, lembrando que Gêmeos tem uma relação muito tênue com o aparelho de comunicação chamado telefone. Ou seja, as pessoas estão se conectando muito mais por meio desses aparelhos. Estão se conectando, de certa forma, a Urano ali, utilizando a internet, a conexão Wi-Fi, essa rede que nos conecta a todos, e através dos nossos telefones nós estamos vendo shows ao vivo aí maravilhosos. Os próprios músicos, de repente, venham a descobrir um meio de ganhar muito dinheiro através de uma forma diferenciada, nova, de se apresentar para um grupo muito maior, de repente sem todo o gasto da locomoção, taxas de embarque para todos aqueles aparelhos, para toda aquela estrutura que é montada. Ou seja, a gente está vendo aí que está surgindo uma moda nova, né? Em que os artistas estão conseguindo se apresentar sua música, fazer seu show ao vivo para milhões de pessoas ao mesmo tempo, coisas que eles não conseguiriam fazer dentro de um estádio. Então a gente já começou a experimentar o que esse nó do norte em Gêmeos vai pedir, ou seja, inovações, formas diferentes de usar a tecnologia, de usar a conexão com as pessoas, de falar com as pessoas, de trocar com as pessoas. E o nosso aparelhinho celular está ganhando muita força para isso, né? Obviamente isso se estende também a cursos e também ao sistema educacional. O sistema educacional pode passar por uma grande mudança, uma grande reforma, inclusive quando Júpiter entrar em Aquário, que vai ser ano que vem. No momento que Júpiter entrar em Aquário, uma grande reforma no sistema educacional pode acontecer. E o nó do sul vai estar ali em Sagitário, ou seja, a gente vai abandonar o velho sistema que a gente tem aí educacional, e novas formas de aprendizado pode surgir aí. De repente, cada estado tem ali a sua norma, tem ali a sua lei, tem ali o seu comando. Ou seja, a gente pode vir a ver muitas mudanças na área educacional, tá? Mas o interessante é que o signo de Gêmeos, ele tende a simplificar a educação. Ele tende a colocar a educação e a linguagem de uma forma muito acessível às pessoas. Então, ao invés de dificultar o acesso à comunicação, ao estudo, ao saber, provavelmente esse nó do norte vai convidar a gente a encontrar meios de trazer essa comunicação, um conhecimento para as pessoas, de repente para todos, quem sabe, encontrar meios criativos de fazer essa mudança. E o importante é a gente entender que o nó do sul, em Sagitário, está convidando a gente a sair da linguagem complexa e elitizada para uma linguagem simples e realista de Gêmeos. Então, vamos ficar atentos a isso. Inclusive, a nossa conexão com os vizinhos pode se tornar muito maior. A gente já está experimentando isso também. Com a pandemia, a gente está vendo aí muitos vizinhos se comunicando pelas janelas. A gente vê crianças, às vezes, jogando ou brincando através da janela. A gente vê um condomínio ali recebendo um músico e todos ali assistindo aquele espetáculo. Ou seja, a aproximação comunitária está sendo muito
exaltada, e todos nós estamos percebendo isso. Inclusive, os telefones e os grupos de WhatsApp aproximam as pessoas também, até mesmo as pessoas distantes, elas podem se tornar vizinhas da gente numa comunidade do Facebook ou até mesmo dentro de um grupo de WhatsApp, fazendo um grupo ali de WhatsApp, todo mundo se comunicar, todo mundo interagir. Então, o que está acontecendo num condomínio que você mora? De repente, está faltando água. Ah, vizinho, está faltando água aí também? Ah, tá, então a gente tem que descobrir o que foi que aconteceu. Vizinho, eu escutei um barulho estranho aí, tá tudo bem aí? Não, eu tô sendo assaltado. Vou ligar para a polícia e assim vai, entende? Os smartphones estão de verdade ajudando a aproximar as pessoas. Inclusive aquele síndico do seu prédio que está lá distante, que tá, às vezes você não encontra nunca, né, para poder resolver os seus problemas. Colocou ali num grupo, pronto, aproximou e você tem acesso àquele síndico e você pode colocar o que você precisa falar, o que você precisa expressar e você coloca ali. Ou seja, todo esse campo de aproximação da nossa comunidade vai ganhar muita ênfase nos próximos anos. Um outro ponto que é muito interessante, que provavelmente esse Nó do Norte vai convidar a gente a inovar, é a forma que a gente interage com as pessoas. A gente talvez entre em um momento em que seja extremamente importante a gente saber ouvir o outro, porque o Nó do Norte em Sagitário costuma ser o palestrante, costuma ser o mestre, aquele que é ouvido. E muitas vezes ele não está aberto nem para opiniões ou críticas. Ele fala e aquilo é uma lei. A energia de Gêmeos convida a gente a aprender a ouvir os outros, a não só falar as nossas crenças, as nossas verdades, mas também a aprender a ouvir os outros sem julgar, sem ficar opinando, e através dessas opiniões diferentes, talvez a gente aprenda que outras pessoas tenham grandes ideias e opiniões incríveis. Então, quando a gente se abre a ouvir e a aceitar a opinião dos outros, isso se torna uma fonte de conhecimento incrível. Lembrando que a gente está falando de um eixo do conhecimento e Gêmeos é um devorador do conhecimento. Ele se alimenta do saber, das informações. Ele é um curioso nato. Então, a nossa curiosidade e a nossa capacidade de ouvir o outro e ouvir opiniões talvez ganhe um modelo novo aí para os próximos anos. E com isso entra o ponto final para finalizar esse vídeo, que é quando a gente aprende a ouvir outras opiniões, a perceber outras ideias, de repente a gente consiga se aproximar mais do jovem. O signo de Gêmeos, ele é um signo jovem, ele está conectado aos jovens. E a juventude está conectado à inovação e à reciclagem do seu saber. Quanto mais você recicla o seu saber, quanto mais aberto a conhecer outras opiniões, outras vertentes, mais jovem você se torna, mesmo que você seja um velhinho. Se você está aberto a ouvir pessoas, se você vir assim, de repente, uma pessoa mais velha dentro de uma sala de aula rodeada de jovens, aquela pessoa com certeza tem energia geminiana dentro dela. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que esse Nó do Norte está convidando a gente, para que a gente se abra para o jovem, para o novo, para o desconhecido. É importante a gente dar oportunidade para novas ideias, novos conceitos, conceitos que vêm por esse caminho da simplicidade do jovem, daquele que está começando a experimentar a vida com muita empolgação, com muita vontade de ser ouvido, de ser compreendido. A energia jovial, ela traz para a gente um universo novo de oportunidades. E o signo de Gêmeos é o signo das oportunidades. É o signo em que a gente tem liberdade para mudar de opinião, mudar de gosto, mudar de direção, mudar de jeito. Ou seja, a gente pode mudar. Nós estamos livres para mudar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser e quando a gente quiser. Não estamos presos a nada. Esse eixo simplesmente fala assim: estamos prontos para as mudanças que precisam acontecer, mas vamos trazer o novo, vamos nos aproximar do jovem, porque o jovem tem muita coisa para ensinar para a gente. Entende? Só que o jovem é de uma forma figurada, ou seja, esteja aberto para conhecer coisas
novas, coisas que parecem ser infantis ainda, que estão só no começo e que muitas vezes a gente chega e fala assim, nossa, que projeto ridículo, olha de onde que esse projeto está vindo, que isso, não tem nem credibilidade no mercado, para que eu vou dar oportunidade para essa pessoa aí, para esse projeto? Eu vou pegar aquele lá, aquela marca que eu sei que é boa, que já tem nome no mercado, que está firme e sólida no mercado. Gente, tem muita coisa firme e sólida no mercado hoje que talvez amanhã não exista mais. Então a gente vai ter que abrir e dar oportunidade para esses jovens projetos que estão surgindo aí, para essas jovens ideias que estão surgindo aí e de repente inovar muita coisa, e talvez eles venham atropelando a gente e a gente tenha que soltar o velho modelo, as velhas estruturas, as velhas crenças e aprender a viver de uma nova forma, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo dando uma introdução, acho que acabou ficando bem longa, mas faz parte, gente. Eu comecei a conversa aqui, a coisa vai fluindo, mas é uma introdução zona da entrada do nó do norte em Gêmeos e do nó do sul em Sagitário. Então aqui eu dei uma pincelada do que tá por vir aí, tá bom? Então vamos nos preparar. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, né? Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Super beijo para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.